Som. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Meu amado, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 3. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Amém? Você crê que Deus está aqui nesse lugar? O Espírito de Deus habita nesse lugar. Todos acharam, amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos fechar nossos olhos agora, vamos orar. Deus, te agradeço pela oportunidade, Pai, de estar aqui em Tua presença. Espírito Santo, esse culto é seu. Esse lugar é teu, essa palavra é tua. Jesus, esse lugar é teu, essa palavra é tua. Senhor, nós queremos sair daqui totalmente mudados pelo poder da tua palavra. E Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha me usar, Senhor, assim como o Senhor ministrou algo no meu coração, que eu possa ser usado para ministrar para esses irmãos aqui nessa noite. Espírito Santo, nós dependemos de ti. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pode se assentar, meu amado. Irmãos, a palavra que hoje eu vou pregar para os irmãos é sobre o encontro que Jesus tem com um homem. A Bíblia descreve que o seu nome é Nicodemos. É muito interessante porque esse homem, ele era um mestre do Sinédrio, ele era um homem de extrema sabedoria, ele era um homem que entendia totalmente a lei, sabia sobre as escrituras dos profetas, e ele era conhecido como rabino, que era alguém que ensinava no Sinédrio, era um homem de alta posição. E aqui em João capítulo 3, o discípulo João, ele vai
narrar uma conversa de Jesus com Nicodemos, que me chama muita atenção em alguns aspectos, principalmente quando a Bíblia fala sobre nascer de novo. Eu acredito que você já tenha ouvido diversas pregações, diversas mensagens em que essa passagem é citada, em que o nascer de novo é citado. E eu queria falar sobre esse novo nascimento aqui com os irmãos nessa noite, e para isso a gente vai fazer uma análise dessa passagem, versículo por versículo, para que a gente possa entender o que Jesus estava querendo dizer a esse homem. Aqui logo no versículo 1 nós temos uma apresentação desse homem chamado Nicodemos. Ele era um fariseu, ele era também um rabino, e ele era um mestre do sinédrio. Então, como eu já mencionei aqui para os irmãos, ele era um homem de alta posição eclesiástica. Ele era um homem muito respeitado entre os fariseus, era um homem que ensinava. A sua posição não era uma posição de ser ensinado, mas Nicodemos ensinava. E aqui no versículo 2, a primeira coisa que me chama muita atenção é: ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Primeiro, por que esse homem se encontra de noite com Jesus? Nós precisamos entender que Jesus, quando ele vem à terra, Jesus ele começa a causar como se fosse uma pequena revolução. E Jesus começa a fazer algumas coisas que naquela época eram extremamente escandalosas para os fariseus. Nicodemos era um homem que tinha uma alta posição. Só que acima da sua posição, ele tinha curiosidade para conhecer aquele que fazia milagres, aquele que já estava sendo conhecido na região, aquele que já havia transformado água em vinho. E é muito interessante, meu amado, porque Nicodemos ele vai encontrar-se de noite com Jesus. A Bíblia não diz especificamente isso, mas alguns historiadores vão dizer que Nicodemos encontra de noite com Jesus para que nenhum membro da ordem dos fariseus, dos saduceus, escribas, vejam esse homem se encontrando com Jesus, que estava causando escândalo. Então Nicodemos ele vai até Jesus, mas ele não vai à luz do dia, ele vai de noite. E aqui no versículo 2 a Bíblia vai dizer que no momento em que ele olha para Jesus, que ele vê Jesus, ele já declara: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, um homem com uma alta posição, um mestre, ele olha para Jesus e a primeira palavra que ele diz é Rabi. Ele reconhece Jesus como um mestre. E ele já diz que ele reconhece que ele é mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, apesar da sua posição, apesar do cargo que Nicodemos ocupava, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer que havia um que era maior do que ele. E aí nós vemos o quê? Que ele diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não estiver com ele. E é muito interessante, porque Nicodemos ele diz: se Deus não estiver com ele, e quem habitava dentro de Cristo era o Espírito Santo. Você sabe por que Jesus ele vai falar sobre um novo nascimento? Você sabe por que Jesus ele vai falar sobre nascer de novo?
Jesus vai declarar que aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, porque Jesus foi nascido do Espírito. E por que Jesus foi nascido do Espírito? Aí a gente vai lá no Evangelho de Mateus, logo no capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Maria se achava grávida. Então José, ele começa a ficar desesperado. E José, como um bom homem, se fosse na lei judaica daquela época, ele sabia que ele poderia expor Maria à desgraça pública. Só que José era um bom homem. Então ele escolhe se afastar de Maria. Então, em um sonho, a Bíblia vai dizer que um anjo ele vai falar com José. E o anjo vai dizer: olha, não temas, José, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Ou seja, Jesus foi gerado do Espírito. Jesus era nascido do Espírito. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo ele passa a habitar em Jesus Cristo no momento em que Jesus é batizado. Mas não, Jesus ele já foi gerado do Espírito. Ele foi nascido do Espírito. O Espírito Santo ter descido em forma como uma pomba sobre ele foi apenas uma confirmação de ministério, mas Jesus já era cheio do Espírito, ele já havia nascido do Espírito e era gerado do Espírito. Você quer saber outro que era gerado do Espírito? A Bíblia vai falar ainda, João Batista. A Bíblia vai dizer o quê? Que João Batista, no ventre da sua mãe, já era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava em qualquer um nessa época. O Espírito Santo ele não habitava em qualquer pessoa que possuía um cargo eclesiástico, em qualquer pessoa que possuía uma posição. Não. O Espírito Santo habitava em João Batista porque a profecia dizia que ele era a voz do que clama no deserto. Ele era aquele que prepararia o caminho de Jesus Cristo. Ele era aquele que prepararia o caminho para o Mestre vir. E por isso, desde o início da sua vida, Deus já preparou ele para um chamado. Era como Jeremias, que Deus conhecia ele já no ventre da sua mãe e já o havia chamado para ser profeta no ventre da sua mãe. João Batista nasceu com um propósito, e esse propósito era preparar o caminho para Jesus. João já era nascido do Espírito. Agora, por que eu estou pregando isso para você aqui nessa noite? Versículo 3, Jesus ele vai responder: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos ele não entende aquilo que Jesus quer dizer. E Jesus vai dizer assim: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus queria dizer com a água e com o Espírito? Agora que a gente entra, aonde eu quero chegar com os irmãos? O que é o símbolo do batismo? Por que você se batiza nas águas? Quando você escolhe ter esse ato, tomar essa atitude, você está dizendo que você, a partir daquele momento, crê em Deus, que a sua vida é dele, que você se entrega totalmente para Ele.
Você morre para o mundo e vive para Deus. Você deixa o seu passado de pecado para tentar viver uma vida de santidade. Por quê? Porque você declara que Ele é seu único e suficiente Salvador, e que não há outro caminho para poder ter a vida eterna senão Ele. Por isso que você se batiza nas águas. Agora, o que é nascer do Espírito? Quando você declara que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, quando você diz que Ele é Senhor sobre a sua vida, você automaticamente nasce do Espírito. E por que eu estou dizendo que você nasce do Espírito? Porque aí vai se cumprir o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Preste atenção nisso daqui, ó. Tendo ouvido a palavra da verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Agora olha só, o evangelho da vossa salvação. Quem é a salvação? É Jesus. E nele, em Jesus, também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, meu amado, eu estou aqui hoje para te dizer que você foi selado com o Espírito da promessa. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você tem o Espírito Santo a partir do momento que você declara que Jesus Cristo é o seu Salvador. Aleluia. Aleluias, Tu és santo, Jesus. Agora, qual o sentido desse contexto na conversa com Nicodemos? Apesar de conhecer a lei, apesar de conhecer as escrituras dos profetas, de ter muito conhecimento eclesiástico, de ter muita sabedoria, Nicodemos não sabia que ele era o Salvador. Nicodemos não havia crido que ele era o Salvador. Nicodemos não sabia com quem ele estava falando. Ele apenas disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Ele sabia que aquele homem era diferente. Mas por que Nicodemos então resolve conversar com Jesus? Nicodemos resolve conversar com Jesus porque ele queria descobrir qual era o objetivo de Cristo. Qual era o seu propósito? E acima de tudo, quem era ele? Aí a Bíblia vai continuar dizendo que Jesus vira para Nicodemos e diz: o vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, porque aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Jesus era nascido do Espírito. A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus foi levado para ser tentado no deserto pelo Espírito. Jesus vai declarar que os seus feitos, os seus milagres eram através do poder do Espírito. E o que Jesus estava dizendo aqui para Nicodemos? Para Nicodemos estava parecendo um grande enigma. Mas Jesus estava dizendo assim: olha, se você crer em mim, se você crer no que eu falo e que eu sou a verdade, que eu sou a salvação, você será selado com o Espírito da promessa.
Jesus está dizendo assim: eu sou a salvação. E Jesus está dizendo aqui nessa noite: eu sou a salvação na tua vida. E Nicodemos não entendia. Jesus ainda vai virar para ele e vai dizer assim: mas tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Quando Jesus está falando não aceitais o nosso testemunho, Ele está direcionando essa palavra aos fariseus, aos companheiros de Nicodemos. Se vos falei de coisas terrenas, e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, Filho do homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do homem seja levantado. E aqui Jesus começa a falar do seu propósito, que de salvação. Por quê? Porque a serpente no deserto, ela foi levantada quando o povo estava doente. Aquele que olhasse para a serpente seria salvo. E por que que Jesus se compara a essa serpente? Porque aquele que olhar para ele será salvo. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E tem muitas pessoas que vão pregar essa mensagem, que eu percebo uma coisa muito interessante: as pessoas separam a Bíblia, e elas pegam só João capítulo 3, versículo 16, sem contextualizar nada. Mas aqui, quando Jesus está falando sobre nascer de novo, o tempo todo Jesus está dizendo sobre acreditar nele, sobre crer nele, sobre que Ele é a salvação, Ele é o Senhor, Ele é único, Ele é tremendo. O tempo todo Jesus está falando sobre salvação. O tempo todo Jesus está dizendo: ei, olha para mim, eu sou a solução, eu sou a salvação da tua vida, eu sou o Salvador. E a Bíblia vai continuar dizendo: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. E por que que hoje eu estou aqui, meu amado, pregando essa palavra para você? Por que que eu estou aqui falando sobre isso? Se é todo mundo crente, não sei se tem alguém aqui que não é cristão, mas por que que eu estou aqui pregando essa palavra hoje? Para poder te lembrar que você foi selado com o Espírito da promessa. E você sabe de uma coisa: quem é selado com o Espírito da promessa
tem atitudes diferentes, porque quem nasce do Espírito é guiado pelo Espírito. E aí eu te pergunto, você tem sido guiado pelo Espírito? Você tem sido guiado pelo Espírito? É o Espírito Santo que guia a sua vida. Sabe de uma coisa, meu amado, nós temos vivido em um tempo em que a gente faz de tudo, faz a nossa vontade, faz o nosso querer, mas a gente não é verdadeiramente guiado pelo Espírito. Você sabe por que está tendo tanta palavra aqui sobre o Espírito Santo? Deus está falando tanto sobre avivamento, sobre esse tipo de coisa, é porque Deus quer guiar a sua igreja, e Deus quer colocar você no lugar onde Ele tem preparado para a tua vida. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Paulo. Olha só como aquele que é guiado pelo Espírito é diferente. Paulo estava pregando, e de repente aparece uma pessoa atrás dele com espírito de adivinhação e começa a dizer: este é um homem vindo da parte de Deus, este é um homem vindo da parte de Deus, este é um homem vindo da parte de Deus. Só que Paulo sabia que aquele homem, ele não era profeta, ele não era cheio de Deus, ele não era nada. Paulo sabia que aquele homem era um adivinho, que o espírito que estava nele não era um espírito bom. Então Paulo vai fazer o quê? Aquilo que Jesus Cristo manda. Vai trazer libertação para a vida daquela pessoa, expulsa aquele demônio. Só que o que acontece? Aquele espírito de adivinhação que estava dentro daquela pessoa gerava lucro para algumas pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas ganhavam dinheiro com as adivinhações que aquele espírito fazia. Aí o que acontece? Mandam prender Paulo e Silas, colocam eles numa prisão. Mas olha só como que é diferente a vida daquele que é guiado pelo Espírito. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus na prisão, engrandeciam o nome dele e exaltavam o nome dele. Aí o que acontece? Aquele que é guiado pelo Espírito, ele começa a entender o propósito. Deus envia um terremoto, um anjo de repente abre a cela de Paulo e Silas, e aí o carcereiro ele começa a olhar e começa a dizer: eu vou me matar porque eu vou perder o meu emprego, eu vou me matar porque vão atrás de mim, a minha vida acabou. E aí o guiado pelo Espírito diz: ei, não faça isso, porque nós ainda estamos aqui. Aquele homem diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo diz assim para ele: crê tu e tua casa no Senhor Jesus, ou seja, nasça de novo e você será salvo. Aí a Bíblia vai narrar que foi uma conversão de uma família inteira. Isso tudo por pessoas que são guiadas pelo Espírito. Agora, e nós? Temos sido guiados pelo Espírito de Deus? Temos sido guiados pelo Espírito de Deus? O que você faz quando você tem uma decisão na sua vida? Você é guiado pelo Espírito ou faz a sua vontade? Será que para Paulo não seria muito mais interessante deixar aquele espírito quieto? Deixar aquele espírito ali, ó, pode falar, não tem problema não, vou continuar andando. Mas aquele que é guiado pelo Espírito ouve a voz do Espírito. E hoje eu sei que
Eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que necessitam nascer de novo. E para pessoas que já nasceram de novo, mas não estão sendo guiadas pelo Espírito. Ele é a salvação. Ele é único. Ele é o Senhor. É por meio dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus na sua vida. Ele é aquele que lá em João capítulo 14 prometeu e que cumpriu. O Espírito Santo veio, habita dentro de você e você foi selado. Então seja guiado pelo Espírito de Deus. Uma igreja que é guiada pelo Espírito de Deus, meu amado, ela acaba com o inferno. Uma igreja que é guiada pelo Espírito de Deus não é uma igreja que tem medo, mas é uma igreja que evangeliza, que fala do amor de Jesus. Jesus está à procura daqueles que o adoram em espírito, em verdade, daqueles que são guiados pelo seu Espírito. Ei, chega de ser crente de banco. Chega de ser crente de banco, porque Jesus tem um ministério na tua vida. O Espírito Santo está querendo guiar a tua vida. O Espírito Santo está querendo conduzir a tua vida. Até quando? Até quando você vai permanecer fazendo a tua vontade? Às vezes o Espírito Santo vem na sua vida. Isso daí é uma coisa que eu admiro no Felipe. Quando o Espírito Santo vem, ele não quer nem saber. Ele pula, ajoelha, deita. É o Espírito Santo, ele toma o controle. Agora, muitas das vezes o Espírito Santo vem querendo te encher. E você está segurando. E você está segurando. Você está segurando ali, está o Espírito de Deus trabalhando no teu coração, dizendo assim: ei, Jesus é a verdade, Jesus é a salvação, Jesus é único, Jesus é tremendo, Jesus é o Senhor da tua vida, Ele morreu no meu e no seu lugar, Jesus é Senhor sobre a tua vida, e está você segurando, e está o Espírito Santo falando no seu coração, e está você segurando. Ei, não segura, não apaga o Espírito, mas deixa o Espírito fluir na tua vida, que você vai ver o que Ele vai fazer. Existem pessoas aqui nessa noite que estão com ministérios enterrados. Chega de enterrar o ministério. Chega de enterrar o ministério. Ouça a voz do Espírito. Existem pessoas aqui que o Espírito Santo está incomodando, está falando: ei, vem para mim. E você segura. Entrega a sua vida por completo. Jesus está falando. Aí a Bíblia vai dizer que chega um homem de um grupo que, sinceramente, falava tudo contra Jesus, de um grupo que considerava Jesus um escândalo, e aquele homem, ele chega para Jesus com sede de saber quem ele era.
Jesus não está olhando o seu passado, Jesus está olhando quem você vai ser a partir de hoje. Ah, mas eu não sou digno, mas eu não mereço. Você acha que aqueles discípulos mereciam? Você acha que eu merecia? Ninguém merece, mas a graça não é por merecimento. A Bíblia ainda vai dizer assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Fique de pé nessa noite. Vamos adorar a Deus.